Ótimo. Então, bom, os alunos vão entrando ao longo da aula, mas de qualquer jeito vai ficar gravado e todo mundo pode assistir. Então, obrigado, Thiago, mais uma vez. Pessoal, esse é o Thiago Ferraz, doutorando em economia pela USP. A gente trabalha junto já há algum tempo, né, Thiago? Tempinho. É um prazer ter você aqui de novo, né? Já fiz isso outras vezes. E o Thiago vai apresentar para a gente uma aplicação de variável instrumental, como eu tinha prometido para vocês. Ele vai falar um pouquinho aí de imigração entre cidades do Brasil e consequências disso para o mercado de trabalho e como é uma variável endógena, né? Por várias razões, o fluxo migratório entre as cidades. O Thiago usa um instrumento bem bacana que, em parte, utiliza choques climáticos, que eu tinha falado para vocês, né? Em particular, chuva e temperatura. Então, Thiago, você pode colocar aí seus slides, você tem aí o tempo da aula, tá bom? E é isso aí. E, pessoal, quem tiver dúvidas pode fazer perguntas, tá joia? Então, Thiago, Legal, obrigado, aí com você. Rafael. Obrigado. Obrigado a todo mundo aí pela presença, participação. Deixa eu, antes de mais nada, dar um aviso aqui, que o meu filho ele tem a mania de participar das apresentações que eu faço. Então, se de repente aparecer uma cabecinha aqui atrás, por favor, relevem, porque ele gosta de invadir aqui o meu espaço. Né? Acho que vocês já devem estar vendo aqui a minha tela, né? Então, deixa eu começar a falar para vocês. Bom, o que eu vou apresentar para vocês é um dos artigos da minha tese, né, um trabalho que a gente já vem fazendo já há algum tempo, e acho que agora ele tá ficando num ponto bem legal. Né? Como o Rafael falou, é uma aplicação bem interessante de variável instrumental. Né? E assim, esse trabalho ele surge, né, a partir de uma pergunta que é relativamente simples, né, mas que é bastante difícil de responder, né, que é o que acontece, né, nos mercados de trabalho quando você tem um choque de oferta, né, você tem uma mudança na curva de oferta de trabalho. Né. E essa resposta é difícil porque, como o Rafael falou, né, muitas vezes você tem endogeneidade na medida que você está utilizando. Então, qual que foi a nossa ideia aqui? Né? Bom, a gente precisa, né, se a gente quer saber qual que é o efeito de um choque de oferta, a gente precisa entender, né, precisa descobrir alguma forma de medir esse choque. Então, alguma coisa que aumente ou diminua a oferta de trabalho num determinado mercado que a gente quer estudar. Né? A ideia que a gente teve foi, então, olhar para a chegada de imigrantes. Né? Então, quando você tem pessoas se mudando, né, para uma determinada localidade, né, em particular pessoas em idade ativa, né, essas pessoas vão procurar trabalho, vão ofertar trabalho nessa localidade. Né? Bom, qual que é o problema, né, que a gente tem? Né? É que o número que a gente observa de migrantes, ele é um resultado de equilíbrio. Né? Então, você tem, ao mesmo tempo que você tem um aumento na oferta de trabalho, né, você tem também um aumento na demanda. Né? Então, só para ilustrar um pouquinho esse ponto, né, se você pensar assim, num mercado de trabalho perfeitamente competitivo, um modelo assim bastante simples, né? Então, suponha que você está num nível de equilíbrio inicial, onde você tem L esteira trabalhadores, e vigora um salário de equilíbrio W esteira, tá? E aí chega, né, uma certa quantidade de imigrantes, né, nessa localidade, né, e aí a oferta de trabalho, né, se desloca para baixo, então você está aumentando, né, a quantidade de trabalhadores disponíveis. Né. No mercado competitivo, você esperaria que o salário se reduzisse, né, por exemplo, para um ponto como W'. Né. O que acontece é que esses migrantes que estão chegando, eles também demandam, né, bens e serviços que são produzidos nessa localidade. Né. O que significa que eles podem gerar um movimento como esse, por exemplo, né, de deslocar a demanda por trabalho, porque eles estão demandando bens e serviços a serem produzidos nesse local. Né.
Então, você tem essas duas coisas acontecendo em função do mesmo choque, né, da mesma quantidade de imigrantes que estão chegando, né? Se você fizer uma regressão, né, de salário contra o número de imigrantes, né, a estimativa que você está obtendo, né, você não sabe o que está por trás dela, né, o que está prevalecendo, se é o efeito do choque de oferta ou do choque de demanda, né? E, lógico, tem outros problemas também de endogeneidade, né? Quer dizer, você tem um problema de seleção, né? Em geral, as pessoas escolhem se mudar para localidades onde o mercado de trabalho é mais favorável, então, onde elas acreditam que vão ter uma chance melhor de obter um trabalho, né? Cidades né, com melhor mercado de trabalho, né, normalmente são também cidades que oferecem mais amenidades, então tem um melhor sistema educacional, tem um melhor sistema de saúde, né? Tudo isso são coisas que, né, podem afetar a decisão das pessoas de para onde migrar, né? Então, é problemático, né, você tentar estimar o efeito da migração em algum resultado do mercado de trabalho, né, usando simplesmente a migração que você consegue observar, por exemplo, no censo, né? Bom, aqui, assim, só para, né, falar rapidamente, assim, uma revisão muito simples, né, da, da questão da variável instrumental, né? Suponha que você tenha, né, um modelo estrutural como esse, né? Você tem uma variável y qualquer, né? Algum resultado que você quer estudar, né? E ele é função de alguma variável d e de algum outro fator u, né? E um termo de erro aleatório, né? Agora, suponha, por exemplo, que esse termo u seja alguma coisa que você não consegue observar, né? Você não tem como medir esse negócio. De modo que a única coisa que você consiga estimar é uma equação como essa, né? O y como uma função de d e um termo de erro, né? Bom, se você tiver uma correlação, né, entre d e esse fator não observado, né? Então, se essa covariância for diferente de zero, né? Então, necessariamente, na regressão que você consegue estimar, você tem uma correlação entre a variável d, sua variável endógena, e o termo de erro, né? O que significa que um estimador de OLS aqui não vai ser consistente, você não consegue obter, né, a estimativa correta, né, desse parâmetro beta, que é o seu parâmetro de interesse, tá? Bom, como é que a gente resolve esse tipo de coisa, né? Você precisa encontrar alguma variável, né, um instrumento, né, por exemplo, uma variável z qualquer, que atenda a duas condições, né? Primeiro, né, ela tem que ser correlacionada com a variável endógena que você, né, a qual você está tentando estimar, né? Então, né, é o que a gente chama de ter uma relação de primeiro estágio, né? E o lado bom é que essa é uma relação que você consegue testar, né? Você consegue olhar para essas duas coisas, né, e dizer se essas coisas estão correlacionadas, né? Você consegue, inclusive, né, através de algumas estatísticas, medir a força dessa correlação, né? O problema é a outra hipótese, né, que você precisa para que o seu instrumento seja um instrumento válido, né, que é a restrição de exclusão, né? Você precisa, né, para ter um bom instrumento, que essa variável z, esse seu instrumento, ele não seja correlacionado com o seu termo de erro, né, na equação que você consegue estimar. Ou seja, colocado de uma outra maneira, né, o que essas duas coisas estão dizendo aqui é que, para ser um bom instrumento, ele tem que afetar a sua variável de resultado y única e exclusivamente através da relação de primeiro estágio, né? Não pode afetar y através de nenhum outro canal, né? E aí o drama é que essa é uma hipótese que você não consegue testar, né, por construção. Porque se você tem alguma coisa que não é observável no seu termo de erro, você não tem como medir, né? Na prática, o que a gente faz, né, é tentar pensar em algumas possíveis violações dessa hipótese, né, alguma coisa que você consiga observar e medir, e tentar mostrar que, né, no seu caso particular, no contexto que você está estudando, né, essa violação não se aplica, né?
e que, portanto, é razoável, né, você imaginar que a sua variável instrumental é uma boa variável, né, um bom instrumento, e você está conseguindo, de fato, né, estimar a verdadeira relação, né, entre o que você está tentando capturar. Tá? Aqui, assim, é só uma representação um pouco mais gráfica disso que eu falei para vocês, né? Então, você tem aqui uma variável endógena D que afeta Y, possivelmente, né, você pode ter alguma coisa não observável U que pode afetar Y diretamente, o que não é necessariamente um problema, né? Mas pode afetar Y através de D, e isso é um problema, né? É isso que torna a sua variável endógena, né? Se você tiver esse instrumento, né, se você encontrar uma variável Z que sirva de instrumento, então ela precisa afetar a sua variável endógena e, portanto, afetar a sua variável de resultado, né? E você precisa que ela afete a sua variável de resultado única e exclusivamente através dessa relação de primeiro estágio, né? Ela não pode afetar nem diretamente, nem através de alguma coisa não observável. Bom, então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é um tipo muito particular de variável instrumental, né, que a gente está utilizando, que é uma técnica já bastante comum, né, na literatura, já foi utilizada, né, em diversas áreas, então, né, você tem artigos no mercado de trabalho, comércio internacional, crédito, enfim, uma série, já é um tipo de instrumento assim já bastante consolidado, né? Que é um instrumento chamado de instrumento shift share, né? Alguns papers chamam isso de Bartke Instrument, né? Por conta do trabalho do Tim Bartke de 91, né? E assim, de maneira bem simplificada, assim, bem intuitivo, né? O que essa variável faz é simplesmente você pegar um choque qualquer que está acontecendo num nível mais agregado, por exemplo, ao nível nacional, né? Então, alguma coisa que está acontecendo ao longo do tempo, por exemplo, e distribuir esse choque nas suas unidades de cross-section ali, né? Nos seus locais, por exemplo, né? Usando uma certa combinação de pesos pré-determinados, né? O share. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar para vocês como que a gente construiu, né, essa variável no nosso caso, e aí acho que vai ficar bem claro para vocês do que eu estou falando aqui. Tá? Bom, então, né, o que a gente está fazendo aqui nesse trabalho é isso, a gente quer estimar, né, o efeito de choques de migração sobre os mercados de trabalho locais, né, então, sobre os municípios de destino para onde essas pessoas estão se mudando, né, a gente usa um instrumento do tipo Shift Share, né, para resolver os problemas de endogeneidade que existem, né? E por conta da maneira como a gente está construindo, né, esse instrumento, que eu já vou mostrar para vocês, né, a gente está usando um tipo muito específico de migrantes, né? A gente está pegando os migrantes que estão saindo dos municípios da região do semiárido do Brasil. Então, vários estados do Nordeste, tá? Na verdade, praticamente todos os estados do Nordeste, com exceção do Maranhão, né? E também não inclui os municípios na faixa litorânea, tá? Mas fora isso, é quase que o restante da região toda, tá? Bom, o que é o semiárido, né? Só para explicar um pouquinho melhor. É uma área enorme, né, nessa região, são mais de 900 mil quilômetros, então, assim, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é aproximadamente a mesma área de França e Alemanha juntos, tá? Então, uma área bastante extensa, né? Tem uma população que é relativamente pobre, né, em relação ao restante do país, de baixo nível educacional, né? E o que é muito importante para a gente, né, é uma região que historicamente, né, ela foi uma importante fonte de imigrantes para o resto do país, né? E é importante porque a gente vai usar justamente, né, esse passado de migração, né, para poder distribuir esses migrantes nos municípios de destino. Bom, só falar rapidinho aqui do tipo de dado que a gente está usando, né? Então, assim,
a gente tem uma série de tempo bem longa, né, de choques climáticos que cobre todo o país, todos os municípios do Brasil, né? Então, é uma série, a partir de alguns modelos climáticos, né, tem um pessoal de meteorologia que produz esse tipo de dado, né? E aí você consegue, né, no fundo, ter uma medida de quantidade de chuva e a temperatura média, né, em cada município do Brasil. Tá? A gente usa o censo para construir um painel de migração, então, para a gente saber exatamente, né, o número de imigrantes que estão saindo e entrando em cada cidade no Brasil, né, entre 1996 e 2010. Né? Na verdade, assim, no censo você consegue rastrear até mais para trás, você consegue ir até 1974. Tá? Aqui a gente está usando esse período porque é o período mais relevante para a gente. Né? A gente usa PNAD para coletar informações de mercado de trabalho nos municípios de destino, né? Então, a gente está basicamente pegando ali números de emprego, de salário médio e de quantidade de trabalhadores que recebem benefícios. Né? Benefício ali é auxílio para pagar por alimentação, transporte ou com despesas de saúde. Né? O PNAD tem uma pergunta sobre isso, né? E a gente está explorando um pouco dessa margem. Né? A gente faz uma restrição na amostra aqui usando, né, só trabalhadores nativos. Então, nativos para a gente são aqueles trabalhadores que já moravam no município de destino, né, quando esses migrantes estão chegando. Né? Então, a gente consegue, né, são pessoas que nasceram e sempre moraram lá, ou pessoas que se mudaram há mais de 10 anos, por exemplo. Essas a gente considera também que já estão adaptadas ao mercado local. Né? E aqui em idade ativa de trabalho, né, porque a gente está muito interessado nos resultados de mercado de trabalho, não faz muito sentido olhar para crianças, por exemplo. Né? Outra restrição que a gente faz a gente exclui da nossa amostra os municípios que pertencem à região do semiárido, né? Basicamente para evitar uma preocupação ali de uma correlação espacial nos choques, então, mas depois eu explico um pouco melhor para vocês. Né? Bom, então, assim, o que a gente está tentando estimar? Né? Essa aqui é a nossa equação estrutural. Né? Isso aqui é o que a gente está interessado em saber. Né? A gente quer saber, né, como é que esses resultados de mercado de trabalho mudam, né, nos municípios de destino, em função da quantidade de imigrantes que estão chegando, né? E aqui eu estou medindo taxa de migração. Essa no fundo, a gente está pegando o número de imigrantes que estão entrando a cada ano no município de destino, dividido pela população que existia naquela cidade em 1991. Né? Então, é só uma normalização aqui para ficar mais fácil da gente interpretar o coeficiente. Né? A gente está olhando para a taxa, nesse caso. E também como função de algumas variáveis de controle que a gente acha importante, né, nessas localidades. Então, para escolaridade, para perfil demográfico, né, perfil etário, esse tipo de coisa. Né. A gente tem um efeito fixo de tempo aqui, basicamente para você controlar para coisas, né, que estejam afetando todo mundo ao mesmo tempo. Né. Então, você tem choques macro que afetam todos os municípios num determinado ano, né? A gente tenta limpar um pouco desses efeitos com esse efeito fixo de tempo. Tá? Essa é a equação estrutural que a gente quer estimar. Né? Agora, como eu falei para vocês, né, qual que é o problema? Né? Que a migração que a gente consegue observar, ela é endógena por todos aqueles problemas, né, de simultaneidade, de seleção e tudo mais. Né? Então, no fundo, né, o que a gente vai fazer é usar esse instrumento Shift Share, né, que a gente vai construir, né, e vai estimar, na verdade, essa regressão aqui. Né. Isso aqui é a forma reduzida, né, dessa regressão que a gente está estimando. Né. Você tem um instrumento, né, substituindo a variável endógena. Tá? Esse instrumento, né, então, como que a gente constrói? Né? Esse instrumento, no fundo, né,
o que a gente está usando, né, é não o número observado de migrantes, mas um número previsto, né? A gente usa um modelo, tá? Que vai pegar os choques climáticos, então a gente vai olhar para os municípios do semiárido, para todos os municípios de origem de migrantes no semiárido, né? A gente tem essas medidas de chuva e de temperatura, e a gente vai fazer uma regressão, né? Que é o número de migrantes que saíram desse determinado município como uma função dos choques de chuva e de temperatura, então da quantidade, né, do desvio em relação à média histórica da chuva e da temperatura média naquele município, né? Então, a ideia disso aqui, o que, que é, né? Num ano em que você tem uma seca muito grande, então você tem uma chuva muito abaixo daquilo que é a média histórica de chuva para aquele município, né? Você vai gerar um choque de renda para essas pessoas naqueles municípios do semiárido, né? Então, as lavouras, né, vão ter problemas, né? Isso vai gerar um choque de renda para os agricultores, isso tem efeitos multiplicadores locais. Então, assim, existe um problema econômico que está acontecendo naquele município de origem, né, por conta de um fator exógeno que é o clima, né? Bom, o que a gente está propondo aqui é medir se, no fundo, esses fatores exógenos estão expulsando pessoas daquelas localidades, né, do município de origem. Então, né, suponha que você tem uma seca em Campina Grande, por exemplo, em um dos anos da amostra, em 97, por exemplo, né? Se essa seca foi muito forte, ela tiver muito, né, a quantidade de chuva estiver muito abaixo da média histórica de chuva para aquela cidade, né? Então, a gente imagina que muitas pessoas vão sair de Campina Grande e vão procurar emprego em outro lugar, vão se mudar para outro lugar para tentar uma vida melhor, né? Então, a gente utiliza essa ideia para tentar, né, medir quantas pessoas estão saindo de cada município de origem da região do semiárido a cada ano, né? Bom, uma vez que a gente estimou essa regressão, no fundo, o que a gente faz, né, é usar esses coeficientes para transformar isso numa previsão, né? Então, aplica, né, esse coeficiente estimado aos valores observados das suas variáveis, e você tem o número previsto, né, da sua variável dependente, né, que no nosso caso é a quantidade de imigrantes que estão saindo do semiárido, né? E a gente pega esse número de imigrantes que saíram do semiárido e a gente distribui ele entre os municípios de destino, então todos os outros municípios do Brasil, né, fora dessa região, né, usando, né, o histórico de migração desses locais, né? Então, só para, né, mostrar um pouco melhor aqui, né, isso aqui é a ideia básica de um instrumento Shift Share, né? Você tem um pedaço dele, o shift, né, que é justamente esse choque que está acontecendo ao longo do tempo. Então, aqui é o número previsto de migrantes, que a gente está, né, usando os choques climáticos para dizer quantas pessoas vão sair de cada município de origem a cada ano, né? E a gente vai distribuir isso usando um share pré-existente, né? O share pré-existente, no nosso caso aqui, né, é o número de migrantes de cada município de origem, dentro de cada município de destino, né, apurado no censo de 91. Né? Então, imagine mais ou menos o seguinte, né, suponha que no censo de 91, a gente foi lá, a gente olhou todas as combinações de origem e destino de imigração, né, e a gente viu que, por exemplo, né, 10% dos migrantes de Campina Grande, né, em 91, moravam em São Paulo, por exemplo. Né? E aí suponha, como eu falei para vocês, lá em 97 você teve uma seca muito grande, né? E o nosso modelo prevê que 1.000 pessoas vão sair de Campina Grande em 97. O que a gente faz, então, é pegar esses 10%, que é o share que existia no passado, lá em 91, e aplicar isso, né,
para esse número previsto de pessoas saindo de Campina Grande e falar, olha, se 10% dos migrantes de Campina Grande moravam em São Paulo no passado, então a gente está supondo que agora, né, essa relação permanece. Então, das 1.000 pessoas que estão saindo de Campina Grande hoje, 100 estão indo para São Paulo, 10% desse número vai para São Paulo, né? Essa é a ideia básica, né? A gente faz isso para todas as combinações de origem e destino e soma isso tudo dentro de cada destino. Então, quer dizer, no fundo, o que a gente tem, a nossa medida aqui, é o número, não no número observado de migrantes entrando em cada destino, mas o número de migrantes que entram em cada destino, que é previsto pelos choques climáticos. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa, pode ser um pouco confuso, mas fiquem à vontade para me interromper e perguntar. Tá? Bom, muito bem. Então, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é mostrar que, de fato, a gente consegue prever bem o número de imigrantes que estão saindo dos municípios de origem lá no semiárido, né? Então, né, no fundo, a gente precisa dizer que os choques climáticos, os choques de chuva e de temperatura realmente importam, né, para você saber quantas pessoas vão sair dessas localidades, né? Então, aqui, essa é a regressão que eu falei para vocês que a gente faz em primeiro lugar, né? A nossa variável dependente aqui é o número de migrantes que está saindo de cada município do semiárido, né? E a variável independente são os choques de chuva e de temperatura também. Eu não coloco todos os coeficientes aqui porque ficaria uma tabela gigantesca, entendeu? Então, assim, no fundo, acho que o que mais importa para a nossa história aqui é a ideia da seca, né? E como chuva e temperatura são fortemente correlacionadas, então, assim, tá tudo mais ou menos, né, controlado aqui dentro, então, assim, a gente está controlando para isso em todas as especificações, tá? A interpretação desses coeficientes aqui é o seguinte, né? Como a gente está medindo, né, o número de migrantes que estão saindo de lá, né, também como uma taxa, então é o número de pessoas que saem de cada município dividido pela população desse município em 91, né, então é a taxa de migração, né, e como a nossa variável dependente no fundo é uma diferença de logs, né, então a interpretação aqui é o que é, né? Num ano em que você tem a chuva 10% abaixo da média histórica, né, a taxa de migração, né, a taxa de saída de migrantes do município médio, né, vai ser 0,1 pontos percentuais maior. Né? Então, essa é mais ou menos a nossa interpretação aqui. Né? Isso aqui sim, super estável, né? A gente coloca, né, alguns lags aqui de chuva e de temperatura, muito por conta pelo fato de que essas medidas, né, esses modelos climáticos, né, você tem sempre muita autocorrelação, né? Então, clima é uma coisa, né, que você tem efeitos como El Niño, Laninha, por exemplo, que, né, fazem com que a chuva de um determinado ano seja muito correlacionada com a chuva no ano seguinte e vice-versa, né? Temperatura, por exemplo. Então, é importante a gente testar, né, se o que a gente está capturando aqui é realmente o efeito, né, da chuva na saída de migrantes, ou se, de repente, é algum fenômeno de reversão à média, ou alguma coisa assim, né? Então, a gente inclui esses lags aqui para controlar um pouco para esse tipo de coisa, tá? E, assim, a boa notícia para a gente aqui é que o nosso coeficiente de interesse não muda muito, né? Então, aqui a gente está olhando para a chuva no ano anterior. Então, assim, se no ano passado choveu pouco, esse ano muita gente vai migrar, né? E tem essa diferença de um ano, né, de um ano para o outro, basicamente porque a decisão de migração não é uma coisa que, né, você faz de uma hora para outra, né? Então, assim, leva um tempo
para você conseguir, né, fazer uma mudança. Então, é razoável imaginar que exista, né, algum delay, né, nesse processo. Tá? Então, basicamente, esse é o resultado aqui que diz para a gente, né, que a gente consegue utilizar, de fato, né, os choques de chuva e de temperatura, né, para prever o número de migrantes que vão sair dessas localidades. Agora, né, não só isso, né, é importante que a gente consiga prever bem, né, tanto o número de migrantes que estão saindo, como também o número de migrantes que estão chegando. Né? Então, não basta que a gente, né, tenha uma boa medida do shift. Né? A gente precisa que a nossa medida do share também seja adequada, né? De que os padrões, né, de migração que existiam no passado sejam relativamente estáveis. Então, no fundo, né, o que a gente quer saber é se o nosso instrumento, né, ele mede bem a relação, né, com a migração observada que a gente quer utilizar. Né? E o que essa imagem está dizendo aqui para a gente é um pouco isso. Né? A gente tem aqui num eixo a migração prevista, aqui a migração observada, tanto na saída quanto na chegada, então na origem como no destino. Né? Isso aqui é a linha de 45 graus. Né? Então, quer dizer, toda vez que eu estou exatamente sobre a linha de 45 graus, quer dizer que o número previsto de migrantes, o número de migrantes que eu estou prevendo através do meu modelo, é exatamente o mesmo que está sendo observado naquele município. Então, quanto mais perto eu tiver dessa linha, melhor para mim, né? Significa que o meu instrumento, de fato, ele mede bem essa relação que eu estou tentando medir. Isso acontece, né, tanto na saída quanto na chegada. Né? Aqui, o tamanho desse círculo aqui é proporcional à população de cada cidade, tá? Só para a gente ter certeza de que não é o tamanho da cidade que está puxando esse tipo de coisa. Bom, supondo, né, que vocês entenderam o processo aqui e acreditam que o meu instrumento é razoável, né? Deixa eu falar um pouquinho agora dos resultados que a gente está encontrando, né? Então, a gente está olhando aqui agora, já estimando, né, os nossos resultados no mercado de trabalho usando esse instrumento que a gente construiu. Né? Então, o que está acontecendo no mercado de trabalho nos municípios de destino, né, quando você tem migrantes chegando? Tá? Bom, a primeira coisa que a gente está vendo aqui é o resultado sobre o salário médio, né, dos trabalhadores. Então, como que está mudando o salário médio, né, nessas localidades? E aí a gente separa aqui, né, entre o setor formal e o setor informal, né? Porque esses dois setores eles têm dinâmicas potencialmente diferentes, né? Então, o setor formal ele é um setor muito, né, muito mais regulado. Né? Você tem regras que precisam ser seguidas, você tem salário mínimo, né? Você tem uma série de coisas que acontecem que tornam o setor formal, né, um setor com o que a gente chama muito mais fricção. Né? Ele está muito mais distante do que seria o resultado esperado, né, num modelinho simples de competição perfeita. Né? Enquanto que no setor informal, né, você não tem esse tipo de coisa, ele é informal, né? Os trabalhadores não são registrados, as firmas correm o risco, né, de tomar uma multa, mas, né, elas se comportam muito mais, né, como aquilo que você imaginaria no mercado de competição perfeita. Né? Você tem muito mais margem para fazer ajustes, por exemplo, reduzir salário. Entendeu? Você pode mandar gente embora com muito mais facilidade, né? E contratar um trabalhador mais barato, por exemplo. Tá? Bom, o que a gente está encontrando aqui, então, é que você tem uma diminuição no salário, tanto no setor formal quanto no informal, né? Então, no salário médio, nesses dois setores, né? O efeito no setor formal é um pouquinho menor do que é no setor informal, que é consistente com essa história que eu estou falando para vocês de que o setor formal é mais regulado, né?
Então, no setor formal, você tem, por exemplo, salário mínimo, o que impede, né, que as firmas reduzam muito salários pagos, né? Então, você pode reduzir só até um certo ponto, né? Ainda assim, né, a gente encontra algum efeito, né? O fato, né, de a gente estar aqui bem longe do zero, né, está mostrando para a gente, inclusive, que esse é um efeito estatisticamente significante, né? Bom, a outra margem que a gente está olhando é para o emprego, né? Então, o que acontece, né, com o emprego, com o nível de emprego dos trabalhadores nativos no município aonde está chegando imigrantes, tá? E, de novo, né, separando, né, nessas duas coisas, o setor formal e informal, porque eles têm dinâmicas muito diferentes, né, a gente tem um resultado super interessante. Então, o que a gente está vendo é que, né, como está aqui à esquerda do zero, você está diminuindo, né, o nível de emprego entre nativos no setor formal. Então, as firmas estão mandando gente embora, né, trabalhadores formais, né. Por outro lado, você tem um aumento que é praticamente a mesma magnitude no setor informal. Então, quer dizer, o trabalhador nativo, na média, ele perde o emprego no setor formal, mas ele consegue se recolocar de alguma forma no setor informal. Tá? E os resultados são mais ou menos, né, equivalentes aqui, é praticamente a mesma coisa que a gente está encontrando. Né? Bom, uma outra margem interessante que a gente resolveu olhar, né, é a questão dos benefícios, né? Como eu falei para vocês, a PNAD, ela tem essa pergunta, né, para o trabalhador se ele recebe algum tipo de auxílio da empresa para pagar por gastos com alimentação, com transporte ou com saúde, né? Então, a gente consegue, né, olhar para isso também. O que a gente está vendo aqui, né, é que você tem, de fato, uma redução na proporção de trabalhadores que estão recebendo cada um desses benefícios, né? Então, você tem uma diminuição na proporção de trabalhadores que dizem que recebem auxílio para alimentação, para transporte e para saúde. E aqui, né, uma coisa interessante é que a gente está olhando aqui para benefícios só entre trabalhadores do setor formal, né? Basicamente porque não tem no setor informal, ninguém paga benefício. Assim, até tem, né? Quando você olha para os dados, até tem, mas assim, é menos de 1%, né, na média, entre os informais. Então, assim, é realmente muito pouco. Né? Benefício é uma coisa que acontece no setor formal. Né? E aí, na verdade, o que torna, né, toda a nossa história ainda mais interessante, né, quando a gente olha para isso, é que, bom, na verdade, você tem duas margens de ajuste no setor formal, né? Quer dizer, está diminuindo o salário médio, né? E está diminuindo também, né, a quantidade de benefícios que está sendo distribuída para esses trabalhadores, né? Então, você tem um impacto bastante relevante entre trabalhadores do setor formal, né? No fundo, né, as firmas estão se ajustando a esse choque de oferta, né, de todas as maneiras que elas puderem, né? Se elas só podem reduzir salário no setor formal até um certo ponto, né? Mas elas exploram outras margens, por exemplo, concedendo menos benefício. Aqui também é um outro resultado bem interessante que a gente tem, né, que conversa um pouco com aquilo que eu mostrei antes. Quer dizer, o que eu mostrei para vocês no primeiro resultado era o efeito médio, né, o efeito sobre o salário médio dos trabalhadores. Né? Aqui a gente está olhando não só para o efeito médio, mas também para toda a distribuição. Então, quem que são os trabalhadores que estão sendo mais afetados, né, quando você tem um choque de imigrantes chegando? Né? Bom, se a gente olha para o setor formal, né, a gente vê que entre os trabalhadores, né, de salário mais baixo, então o que a gente está fazendo aqui é rodando uma regressão, tá,
separado no setor formal e informal, e é uma regressão em cada decil da distribuição de salários. Então, eu estou vendo o que acontece, qual que é a mudança de salário entre os trabalhadores, né, entre os 10%, de 10% menores salários, entre os 20%, para cada um dos decis da distribuição, né? E a mesma coisa no informal. Então, o que a gente está vendo aqui é que entre os trabalhadores de salário muito baixo, o efeito é relativamente pequeno, né? E, na verdade, faz sentido, né? Se a gente imagina que aqui você vai ter uma grande massa de trabalhadores recebendo salário mínimo, né? Então, as firmas não podem, né, ajustar muito entre esses trabalhadores, porque todo mundo já está recebendo muito perto do mínimo, né? À medida que você avança na distribuição de salários, então você vai pegando trabalhadores de salário mais alto, né? Você vai vendo efeitos mais significantes, né? De magnitude maior. Então, os trabalhadores que ganhavam mais, né, acabam sofrendo um pouco mais, mesmo no setor formal, né? Quando a gente olha no setor informal, né, aqui é o contrário, né? Aqui os trabalhadores, né, que recebiam salários mais baixos são os caras que estão sofrendo mais, né, com esse choque de imigrantes que está chegando, né? E aqui, assim, para explicar esse resultado, né, assim, acho que a melhor história que a gente tem é que esses trabalhadores que estavam, né, nessa faixa mais baixa da distribuição, né, são também os trabalhadores, em média, de menor qualificação, né? São aqueles que têm menor nível de educação, estudaram menos, são aqueles que são mais parecidos com os migrantes que estão chegando, né? Nesses mercados de trabalho, tá? Uma pergunta aqui, né? A partir desses gráficos, podemos assumir que nativos estão sendo expulsos do trabalho formal e tendo vagas ocupadas por migrantes ou não necessariamente, né? Então, o que a gente está olhando, né, no nosso trabalho é o efeito só sobre os nativos, tá? A gente não está colocando nas nossas regressões os migrantes, né? Agora, o que a gente sabe, né, olhando um pouco das estatísticas descritivas do censo, né, é que, na média, né, os migrantes, eles têm uma taxa de formalidade mais alta do que os nativos, né? Então, sim, eu acho que faz sentido imaginar que, né, alguns desses trabalhadores que estão perdendo o emprego formal estão sendo substituídos por migrantes, né? Quanto exatamente, a gente não consegue dizer, tá? Porque a gente não está olhando para isso. Mas é bastante razoável imaginar que uma parte, sim, né? E no fundo, né, eu acho que isso tem muito a ver um pouco com a própria dinâmica do mercado de trabalho brasileiro, né? O mercado de trabalho brasileiro ele é um mercado de baixa produtividade, né? Então, você tem trabalhadores muito, muito pouco produtivos em praticamente todos os setores, né? Então, sim, faz sentido imaginar que uma parte disso está havendo essa substituição, né? Parte disso também, né, podem ser trabalhadores, né, que ganhavam um salário mais alto, foram demitidos de uma firma e se recolocaram com um salário mais baixo depois. Isso também pode estar acontecendo, né? Isso a gente não consegue saber exatamente, porque a gente não tem dado para isso, né? Talvez em algum exercício futuro, usando o dado da RAIS, por exemplo, a gente consiga olhar alguma coisa assim, mas não é o escopo desse trabalho aqui, não. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Legal. Bom, aqui tem um outro exercício interessante que a gente faz, né, que é olhar um pouco dos efeitos heterogêneos, né, por nível de educação. Então, quer dizer, será que a gente já viu os efeitos médios e o efeito na distribuição, mas, né, será que olhar para o nível educacional importa, né?
Porque a gente já falou, eu já falei para vocês, né, os migrantes do semiárido, né, na média, né, eles são menos educados, né, eles estudaram menos, né, menos educados assim, eles têm menos anos de escolaridade, né, do que trabalhadores de outras localidades, né. Então faz sentido imaginar que, né, os trabalhadores de menor escolaridade dos municípios de destino provavelmente são os caras que são mais substituíveis por esses migrantes, né. E o que a gente vê é um pouco isso, né? Quando a gente olha para o efeito de emprego, né? Quem que está perdendo o emprego, né? Na média, né? Nesses municípios de destino, né? Quando a gente olha para o setor formal, né? Bom, são os trabalhadores de menor educação que estão, né? Que são aqueles que são mais afetados pela perda de emprego no setor formal, né? Entre os mais educados, né? Isso aqui não tem um efeito tão significativo. Aqui a nossa medida de low e high education aqui é um indivíduo de baixa educação é um cara que tem ensino primário completo, então 8 anos de escolaridade. Tá? O cara que tem mais de 8 anos de escolaridade, a gente considera ele um cara de alta educação. Tá? Basicamente porque o nível de escolaridade médio, né, nesse período que a gente está usando é baixo, né? Apesar de ter melhorado muito, né, nos últimos anos, né? Mas no período em que a gente está trabalhando, ainda, né, a escolaridade média ainda é relativamente baixa. Tá? E, bom, quando você olha para o setor informal, né, o que a gente está vendo? Né? De fato, né, aqueles trabalhadores, quem que está arrumando um emprego no setor informal? São trabalhadores nativos de baixa escolaridade, né? Então faz sentido imaginar que alguns desses caras, né, que perderam o emprego no setor formal, né, são os caras que estão migrando para a informalidade. Né? É lógico que a gente não consegue dizer, né, se são exatamente as mesmas pessoas, porque, né, a PNAD não permite a gente seguir a mesma pessoa ao longo do tempo, né? A gente conseguiria olhar, por exemplo, com RAIS, se o cara, alguém que está no setor formal, isso você consegue acompanhar ele ao longo do tempo, mas a RAIS é só para formalidade, né? Então, se o cara foi para o informal, por exemplo, a gente não sabe, se ele sai da RAIS, a gente não sabe se ele ficou desempregado, se ele arrumou um emprego informal, se ele está fazendo qualquer outra coisa, isso não tem como saber, né? Bom, quando a gente olha para o efeito sobre salário, né, a gente já tem algumas coisas um pouco mais curiosas, né? Bom, no setor formal, né, você tem um efeito maior entre os trabalhadores mais educados, né, mas ainda assim bastante parecido, né, com daqueles de menor educação, né? E quando você olha para o setor informal, né, são os trabalhadores menos educados que estão sofrendo mais, né? Repara, né, gente, isso aqui tem tudo a ver com esse resultado que eu estou mostrando da distribuição, né? Os caras de menor educação, né, em média, são aqueles caras de menor salário, então eles são os que vão estar mais concentrados aqui, né? Você vai ter uma massa muito maior de gente de baixa educação nessas faixas de salário, né? Então, é isso que está puxando esse resultado aqui, né? Ao passo que no setor formal, quem está sofrendo mais são os caras mais educados, que provavelmente são aqueles que estavam, né, nesse perfil da distribuição. Tá? Então, é um resultado que está consistente, né, com aquilo que a gente imagina. Bom, a gente faz a mesma coisa também, né, para o caso dos benefícios, né? Então, a gente está olhando, né, a proporção de trabalhadores que recebem esses benefícios e a gente está separando entre trabalhadores de baixa e alta escolaridade. Né? Um resultado, né, similar, então, quando a gente pergunta para os caras que dizem receber auxílio para alimentação, são os trabalhadores menos educados que sofrem mais, né? Auxílio transporte, bem parecido, mas ainda assim um pouquinho mais entre os não educados. Agora, curiosamente, quando você olha, né, para benefício como
auxílio para a saúde, quem mais está sendo prejudicado são os trabalhadores mais educados, né? E é assim, eu não coloquei aqui, mas a gente tem um resultado no paper que a gente está olhando para um outro exercício, que é pegar os dados da RAIS, né, e cruzar com uma base, né, de planos de saúde, de empresas que oferecem plano de saúde para os seus funcionários, e o resultado que a gente tem lá é que, assim, basicamente, né, de fato, diminui a oferta de plano de saúde pelas empresas, mas, em particular, entre empresas grandes, né? Então, é um resultado que ele é muito relevante para empresas grandes. Enfim, faz sentido a gente imaginar que esse é um benefício que provavelmente vai ser oferecido, né, muito mais por empresas grandes do que por empresas pequenas, né? E você provavelmente vai ter uma massa maior, né, de trabalhadores mais qualificados, né, de trabalhadores mais educados, né, concentrados nessas empresas grandes, né? Então, talvez o que a gente esteja capturando aqui é um pouquinho disso, né? Você tem, né, um efeito maior entre os mais educados, basicamente porque esses são os caras que estavam, né, em empresas que ofereciam esse tipo de benefício, e aí quando vem o choque, a empresa tira, né, esse tipo de coisa. Quer dizer, na verdade, não é que ela tira, tá? O que a gente mede ali é se ela passa a oferecer ou não. Então, o que a gente está dizendo é que empresas grandes, né, deixam de oferecer um benefício que elas provavelmente ofereceriam caso não tivesse havido esse choque no mercado de trabalho. Tá? Tudo bem, pessoal? Se a gente tiver alguma pergunta, fica à vontade. Tá? Bom, aqui o último exercício que eu queria mostrar para vocês, né, é um pouco daquilo que eu falei, né, da restrição de exclusão, né, que é um exercício que a gente faz. Né? A restrição de exclusão é um negócio que você não consegue testar, né, então você não consegue dizer, né, se o seu instrumento ele afeta a sua variável de resultado, né, única e exclusivamente através da relação de primeiro estágio, né? Você teria que ser capaz de testar, né, todos os outros possíveis canais alternativos. O problema é que alguns desses canais, né, não são observáveis. Né? O melhor que você pode fazer, né, para dar, né, alguma segurança de que o seu resultado é sólido, é robusto, né, é você tentar imaginar alguns cenários em que você estaria violando a sua restrição de exclusão. Né? Então, tentar pensar, né, em algum tipo de característica, algum mecanismo através do qual, né, esse resultado pode estar sendo afetado, que não seja através, né, da relação do instrumento com a variável endógena. Então, o que a gente está olhando aqui, né, o que foi o argumento que a gente está pensando? Bom, o que seria um problema para a gente, né, com o nosso instrumento? A gente está usando aqui, né, os migrantes, a previsão de migrantes do semiárido, né, previsto ali pelos choques climáticos, como um instrumento ali para migração nos municípios de destino. O que poderia estar acontecendo, né? O que um choque de clima, né, no semiárido poderia fazer com o mercado de trabalho no destino, que não seria através da migração, seria através de um outro canal, né? Bom, um canal alternativo que a gente pensou seria um canal de comércio, né? Então, imagina que você teve, né, um choque, né, teve uma seca muito grande na região do semiárido, né, e que exista um fluxo comercial, né, relevante entre o semiárido e alguns desses municípios que estão na nossa amostra, os municípios de destino. Né? Então, o município de destino, ele, né, vende muito bem industrializado, muito... ou alguma outra coisa assim, né? Compra muito produto agrícola e vende muito bem industrializado, né, para os municípios do semiárido. Né? Bom, se essa história, né, fosse verdade, o que a gente imaginaria? Teve uma seca no semiárido, diminuiu a renda média daquela região, né, porque você teve quebra de safra, você teve problemas, né, na sua produção, e esses caras não têm renda,
para consumir a mesma quantidade que eles consumiam de produtos industrializados que são produzidos, né, nesses municípios de destino, e, consequentemente, eles iam reduzir a sua compra, né, de bens desses locais, e esses locais iriam diminuir a demanda por trabalhadores nativos, né, não porque estão chegando migrantes nesses lugares, mas porque um choque de chuva e temperatura causou uma interrupção no fluxo de comércio, né? Então, você tem, né, uma coisa que está afetando o seu instrumento e que está afetando a sua variável de desfecho, mas não através da relação de primeiro estágio. Então, no fundo, se vocês lembrarem dessa figura que eu mostrei aqui, né, a gente estaria violando, né, isso aqui, né? Você tem alguma coisa que está afetando o instrumento e que afeta, né, a sua variável de resultado, mas não através da relação de primeiro estágio. Tá? Bom, o que a gente faz, né, para argumentar que, no nosso caso, isso não é verdade, né, que não é isso que está acontecendo? Né? O que a gente está mostrando aqui é, bom, se essa história realmente fosse verdade, né, então, os setores nos municípios de destino que estariam sendo mais afetados, né, por esse evento, são os setores com itens comercializáveis, né? Então, produtos agrícolas e manufatura, né? Produto industrializado. Né? Se essa história que eu estou contando para vocês fosse verdade, a gente esperaria que o efeito fosse maior entre esses setores. Né? Quando a gente olha para os nossos resultados, né, separando por setor, então a gente consegue olhar qual que é o efeito no salário médio entre trabalhadores do setor agrícola no município de destino. Qual que é o efeito no salário médio entre trabalhadores do setor de bens industrializados? Qual que é o efeito no salário médio entre trabalhadores do setor de serviços? Né? O que a gente está vendo é que, na verdade, né, o efeito todo que a gente está capturando está vindo do setor de serviços. Né? A gente não tem nenhum efeito significante entre, né, trabalhadores da agricultura e do setor de manufatura. Né? Então, é razoável imaginar que essa história alternativa que eu estou contando para vocês, essa possível violação da restrição de exclusão, ela não seja um problema no nosso caso. Né? Então, esse é o tipo de argumento que você tem que fazer quando você tem uma variável instrumental. Né? Você não consegue testar diretamente a restrição de exclusão, né? Então você tem que pensar em cenários alternativos, em possíveis violações, né? Com coisas que você consiga medir, observar, né? E mostrar que nesse caso específico, né, não deve ser isso que está gerando os seus resultados. Tá? Bom, isso aqui é basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês. Tá? A gente tem, né, alguns outros resultados interessantes no paper também. Né? Então, se alguém tiver interesse depois, né, pode me mandar um e-mail. Eu vou deixar aqui o meu e-mail para vocês. Tá? Enfim, se alguém quiser, pode me pedir, eu mando, tá? Para vocês, enfim, quiserem conversar, fique à vontade. Assim, eu prometo que eu tento responder rápido, nem sempre eu consigo, tá? Mas eu sempre tento, tá? E acho que é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estou à disposição. Tiago, Sim. tem aquela literatura, acho que até o professor Corby comentou em aula norte-americana sobre o impacto da imigração na Flórida, né, dos cubanos, tudo. Sim, sim. Como que a sua pesquisa dialoga, né, vai de acordo com os impactos estudados Legal, lá legal, ou cara. não? Essa é uma ótima pergunta. Assim, a gente tem algumas similaridades e algumas diferenças com esse trabalho, né? Então, assim, em primeiro lugar, né, esse paper que você está se referindo, na verdade, tem alguns papers, né, que tratam do mesmo evento, né? Esse evento, não sei se todo mundo aqui ouviu o Rafael falando disso antes, mas basicamente, né, num determinado período, eu acho que foi na década de 80 ali, você teve um fluxo de imigrantes cubanos, né, indo para a Flórida, muito grande. Né? Teve uma legislação ali que permitiu a entrada de um número muito grande de imigrantes, né,
chegando ali. E aí você tem um paper inicial do Borjas, olhando para isso e vendo, né, que isso gera efeitos bem negativos no mercado de trabalho, né, dos nativos lá na Flórida. Então, tem perda de emprego, diminuição de salário médio, né, tudo mais. Depois desse paper do Borjas, teve alguns outros trabalhos, né, que tentaram olhar para o mesmo evento, né, mas com uma abordagem um pouco diferente. Então, tem um paper super famoso do Card, do David Card, recém-prêmio Nobel, que ele olha, né, para esse mesmo evento, mas usando, né, um instrumento desse tipo, um instrumento shift share, né? E o que ele mostra é que, na verdade, esses resultados do Borjas, eles não se mantêm, você não tem, na verdade, um efeito, né, de perda de emprego, né? Eu acho que tem alguma coisinha, não lembro exatamente agora, mas acho que tem alguma coisinha, alguma redução bem pequena no nível de salário médio, né? Mas, enfim, o que ele mostra é que, olha, né, acho que a estimativa que o Borjas estava fazendo antes, né, não era tão sólida assim. E aí você tem vários outros papers que olharam para isso também, né, e encontram mais ou menos a mesma coisa que esse resultado do CARD, né? Eu acho assim, o nosso trabalho, ele se relaciona, né, num sentido metodológico, né? Então, é um instrumento shift share, assim como era também o do David Card, tá? Com a diferença que o nosso aqui, a gente está usando, né, os choques climáticos para prever o número de imigrantes, e lá o que o CARD está fazendo é pegar o número total de imigrantes, né, num nível mais agregado, e redistribuir esses caras. Ele pega a migração de saída de Cuba, né, a migração observada, o total de imigrantes que saíram de Cuba, e redistribui esses caras, né? Enquanto que a gente está fazendo uma coisa um pouquinho diferente, né, mas que tem o mesmo espírito da coisa, né? Você tem algumas outras diferenças ali, né? Quer dizer, primeiro, né, ali é migração internacional, né? Então você tem, não é óbvio que um migrante internacional ele seja um substituto perfeito para o trabalhador nativo, né? Tem várias questões ali, você tem diferenças de idioma, né, de qualidade educacional, você tem uma série de coisas ali que tornam eles não tão perfeitamente comparáveis, né? Que na verdade você tem menos no nosso caso aqui, né? Porque a gente está falando de uma região dentro do mesmo país, então você tem, né, fatores culturais similares, né? O nível educacional, apesar de ser mais baixo na média no semiárido, né, entre os trabalhadores nativos de menor educação, isso é muito mais comparável, né? Então, eu acho que os nossos resultados, né, eles fazem mais sentido, né? Eu acho que é mais óbvio para mim a gente ter um efeito negativo no nosso caso e não ter, por exemplo, no caso do paper do CARD, sabe? Entendi. Obrigado. Não sei se está respondido, mas acho que é mais ou menos assim que eu faria a comparação. Tá bom? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Quando a gente aprende variáveis instrumentais, nós assumimos que há alguma variável não observada dentro do termo de erro, violando a hipótese 4. Né? Na prática, quando você começa a fazer sua pesquisa do zero, o que te leva a crer que pode estar acontecendo com o seu modelo e faz com que crie um instrumento, né? Então, acho que aqui o ponto aqui, assim, primeiro, né, variável instrumental, ela é ótima, né, para resolver o problema de endogeneidade com variável omitida, né, mas não é só esse, né, fonte de endogeneidade não é só variável omitida, né, você tem endogeneidade quando você tem variável omitida, que é correlacionada com a sua variável de interesse, né, mas você pode ter também o caso de simultaneidade, que é o que eu falei no começo, né? Você tem a migração gerando, né, efeitos tanto sobre a oferta de trabalho quanto sobre a demanda de trabalho, né?
Então, quando você tem um choque de migrantes, você não sabe, né? Quando você está olhando para a migração observada, você não sabe qual que é o fator que está prevalecendo aí, né? Então, você tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E você tem viés de seleção também, né? Então, você tem várias coisas. No fundo, a variável instrumental ela serve para você resolver diferentes problemas, né? Ela resolve problemas de heterogeneidade vindos de fontes diversas, não só, né, da omissão de variável relevante, né? Apesar né, assim, normalmente, né, ser o uso mais comum, né? Então, assim, acho que para responder melhor a sua pergunta, assim, como que, né, você precisa pensar um pouco, né, sobre o processo gerador desses dados que você está utilizando, né? Precisa tentar entender um pouco melhor, né, o que está por trás ali, o que está dentro daquela equação estrutural que você está tentando estimar, né? Quando a gente pensa em migração, né, por conta disso que eu acabei de falar, dessa história que eu falei para vocês, né, de simultaneidade, né, é muito razoável você imaginar que você vai ter um problema, né? Se você tá interessado num problema diferente, né, aí você vai ter problemas de outra natureza. Você vai ter problemas em que, né, variável omitida é um problema mais grave, né? Eu acho que, assim, o que te indica um pouco se você precisa, né, de um instrumento para alguma coisa é você pensar um pouco sobre o problema que você está tentando estudar, né? Na vida real, assim, endogeneidade está sempre presente. Então, assim, eu acho que a boa prática é você partir do princípio, né, de que com dados observacionais, né, então se você não tem ali uma coleta de dados primária, né, ali dentro de um experimento aleatório que você consegue controlar, assim, é muito provável que você vá ter problemas de endogeneidade sempre, né? Então, você precisa pensar um pouquinho, né, sobre o processo que está por trás desses dados que você está utilizando. O pessoal está ficando legal, podem perguntar mais. Mais alguma pergunta, gente? Então, acho que é isso, né, Thiago? Maravilha. Beleza. Muito bom. Muito obrigado, Thiago. Obrigado, Rafael. Obrigado a todo mundo que esteve presente aqui. Perfeito. Então, nos vemos semana que vem. E, Thiago, nos vemos em breve, quem sabe. É isso. Em breve. Então, um abraço, gente. Obrigado, boa Oi, noite. Rafael. Tchau, Obrigado, tchau. Thiago. Tchau, Boa noite. gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.